Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e hoje vamos conhecer um pouco mais do trabalho São Paulo, Encontro do Brasil. Conosco os seus autores, os jornalistas Matheus Moreira e Aline Miranda Alves. Obrigado pela dupla, pela presença. Então vamos lá, eu não sei para quem eu começo, mas aí a pergunta é para ambos, né? Primeiro, o começo de tudo. Como é que surgiu esse tema de pesquisa para vocês? Então, foi uma coisa bem interessante, porque a gente começou a fazer o nosso pré-TCC no começo de 2021. Então, a gente tinha que escolher um tema já para o pré-TCC para o primeiro semestre de 2021, e esse tema ele já continuaria por todo o ano, né? Mesmo que a gente ia pôr em prática o projeto só no segundo semestre, a gente já começou com esse trabalho no primeiro semestre de 2021. E os professores falaram pra gente, procurem alguns temas que vocês querem falar. A gente tinha que escolher 3 temas, colocar em ordem de sequência qual que a gente gostava mais, né? E aí a gente vê como que vai desenvolvendo isso para ver qual vai ser o tema. Aí eu e o Matheus pensamos, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque a gente ainda tinha que fazer um PI, né? Que é um projeto integrado que os alunos da graduação têm que fazer todo semestre. Então a gente tinha que fazer um PI e um pré-TCC. Então a gente pensou assim, acho que é mais legal a gente fazer o mesmo tema nos dois, tanto no PI como no TCC, para a gente já dar sequência nisso. A gente foi procurar uns temas, a gente pensou em alguns temas, isso, aquilo. Aí a gente pesquisou alguns livros que a gente tinha sobre algumas coisas e a gente viu aquele livro Morte e Vida Severina, que é um livro bem legal, isso, aquilo que fala sobre a vinda dos retirantes do Nordeste para São Paulo, né? E aí a gente pensou nele, a gente achou legal esse tema, aí a gente falou, seria legal falar alguma coisa relacionada a essa vinda de imigrantes, porque a gente percebeu que a cidade de São Paulo ainda recebia muitos migrantes, né? Então seria um tema que a gente gostaria de falar e teria interesse para geral, né? Interesse em geral, seria relevante isso aqui. Aí a gente foi conversar com a professora Lilian, que é a professora Lilian Crepaldi, que era uma das nossas orientadoras, e aí a gente falou o tema 1, ela falou, legal, a gente falou o tema 2, aí ela, legal, a gente falou esse tema dos retirantes, ela falou assim, nossa, é muito bom, nossa, gente, esse tema, vocês podem fazer uma coisa muito boa sobre esse tema, vocês podem falar sobre o fluxo migratório contemporâneo para São Paulo. Então, falar sobre essas migrações internas que acontecem no Brasil atualmente para São Paulo. Aí ela falou, tão empolgada, né? Que a gente falou assim, nossa, então é bom, né? Então vamos fazer isso. Aí foi assim que começou. Eu vou voltar também um pouco no tempo, porque eu lembro que quando a gente estava decidindo, né, o tema que a gente ia escolher, a gente entrou em um consenso que a gente gostava muito de falar de coisas culturais, de falar sobre sociedade. E um tema que veio muito forte, assim, é que a gente queria falar de coisas relacionadas ao folclore brasileiro. Só que aí, quando a gente apresentava esse tema para os professores, eles sempre davam uma segurada, porque é um tema legal, um tema interessante, mas para você conseguir explorar de um jeito bem profundo, é muito difícil. E aí a nossa ideia foi pegar um tema mais amplo que os professores até gostaram, que foi a migração, os fluxos migratórios, e tentar inserir nesse tema essa parte desse enriquecimento cultural que essa migração faz nos lugares, especialmente em São Paulo, que é onde nós estamos, né? Foi uma parte importante. No começo, eu tinha até esquecido disso. A gente falava para os professores, eles, isso, aquilo, não gostavam muito. Mas no fim, se a gente for ver, o nosso trabalho virou uma coisa assim, de folclore, né? Mas quando a gente começou a falar sobre as migrações, aí a gente decidiu fazer um PI sobre a saída das pessoas de São Paulo. Então aí seria a saída, isso. Aí a gente falou assim, porque pra gente não ficar a mesma coisa do PI no TCC, vamos fazer a saída dos migrantes de São Paulo,
Paulo, e a gente faz depois o TCC sobre a entrada dos migrantes em São Paulo. E aí, falando da entrada, aí a gente podia falar sobre esse encontro de culturas, entendeu? Aí dava pra gente falar o que eles achavam legal, que era essa coisa dos migrantes, e o que a gente queria falar, que era essa coisa do folclore, das tradições, entendeu? Foi Quer dizer, o PI foi um esquenta do TCC para vocês, né? Vocês já bolaram o formato, né? Talvez a própria plataforma, né? Que Sim. não sei se vocês escolheram a mesma, mas enfim, foi legal. Eu acho que vocês potencializaram o tempo. Agora, tem uma coisa que, pelo menos eu lembro que os alunos de graduação tinham um certo distanciamento, assim, que quando a gente fala da teoria, né? Que para embasar aquele relatório que vocês fazem, né? Eu sei que, normalmente, principalmente jornalista, adora ir direto para o produto. Fala, eu quero fazer entrevista, quero gravar vídeo, áudio e tal, e mostrar um website. Okay? Sim, mas vocês precisaram dar algum tipo de fundamento teórico para essas coisas. Além do livro que você falou aí, do Monte Vida Severina, o que mais que vocês foram ter que ler para embasar o trabalho de vocês? Então, como a gente tinha que fazer o pré-projeto, a gente ficou fazendo pré-projeto durante um semestre inteiro. Então, todo o primeiro semestre de 2021, a gente ficou fazendo pré-projeto. E a única pessoa que orientava esse pré-projeto era o professor Roberto Araújo. E aí, ele, enquanto os outros professores estavam orientando o PI, ele estava orientando o pré-projeto. E aí, ele falou que a gente tinha que pesquisar artigos para embasar. Então, a gente foi construindo todo o processo de introdução, justificativa e etc, etc. A gente foi construindo embasado nessas coisas. E a gente teve uma questão muito importante que a gente teve que pesquisar, que era a questão do termo migração, porque a gente não sabia se usava migrante, imigrante, emigrante ou qualquer outra coisa com isso. Então, a gente tinha que procurar alguma coisa relacionada a isso da migração. Aí a gente pesquisou, encontramos vários artigos, lemos, que a gente dividiu, né? Um lia uma coisa, outro lia outra, e depois a gente juntava e ia colocando lá. A gente foi lendo, achamos a classificação lá, tudo direitinho, e a gente achou como, assim, o termo mais utilizado atualmente estaria sendo migrante, porque as pessoas, se elas recebessem um termo imigrante ou emigrante, elas recebiam mais de uma classificação. Então, isso era muito confuso, então eles estavam assumindo como termo de migrante. E a gente entrevistou alguns especialistas sobre isso, foi bem legal isso aqui, depois o Matheus fala mais sobre essa parte. Mas aí o que aconteceu? A gente foi para a banca do pré-TCC, quem foi nessa banca foi a professora Priscila Perazzo e o professor Luciano Cruz. Aí a professora Priscila, ela viu o nosso trabalho e ela achou que estava muito desembasado. Ela falou assim, gente, essa linguagem, essa questão que vocês colocaram do migrante como só uma questão de deslocamento, ela tá muito ultrapassada, porque ela é dessa área dos estudos culturais, né, isso, aquilo. Então ela, se vocês querem falar sobre cultura, vocês têm que embasar falando que é uma outra coisa, isso, aquilo. Aí a gente ficou, meu Deus, o que ela tá falando? A gente não tinha nem entendido. Aí ela falou assim, aí ela falou, não, eu vou passar uns artigos para vocês, isso, aquilo. Aí ela passou vários artigos, aí a gente leu isso, aquilo, aí a gente ainda tava meio perdidos, assim, o que a gente ia fazer? Quando foi lá para setembro, a gente achou que a gente precisava um embasamento teórico lá direitinho, os artigos, aí a gente embasou o migrante com essa questão da cultura e por que tem essas transformações, foi isso. Agora, vocês optaram por vocês até justificam, né, a utilização da mídia digital como ou website, né, no caso. E uma coisa que eu gostei do trabalho, pelo menos vocês colocaram no relatório, né, vocês colocam assim, repetindo aspas, né, do ponto de vista do mercado consumidor da informação, um produto multimídia oferece um melhor entendimento e a possibilidade de interação do produtor e receptor, além de ser acessível às pessoas com deficiência, né, essa questão da inclusão, eu achei interessante vocês optarem por isso, né, foi pensado ou foi, assim, por acidente que surgiu essa afirmação de vocês? Olha, pode servir, ou vamos fazer porque pode servir. Na realidade, a gente não escolheu exatamente por causa disso, mas a facilidade que a plataforma digital, principalmente o site, né, que foi que a gente escolheu, é a facilidade que ele traz para acessibilidade e para mais pessoas encontrarem o tema e, quem sabe, lerem e ficarem, nossa, olha, uma informação que eu não sabia, ou entender, ou ter a informação ilustrada de uma outra forma, né, que era o intuito do nosso trabalho. Esse foi o motivo principal, assim, de tentar chegar ao mais gente possível de um jeito que hoje é utilizado, né, que as pessoas acessam a internet muito, o tempo todo, e pesquisam assuntos que têm interesse, né? E outra, professor, tem mais uma coisa. A gente teve que fazer um projeto multimídia, porque bem do primeiro semestre pro segundo, mudou tudo. Então, os alunos do 8º semestre agora, eles tinham que fazer um trabalho multimídia. Não podia ser um livro-reportagem ou só um documentário, isso, aquilo. Não, mudou. Porque eles perceberam que eles queriam que a
gente tivesse a integração com todas as linguagens, então tanto áudio, tanto vídeo, pra gente poder aplicar tudo que a gente tinha aprendido durante o curso. E isso deu uma loucura, assim, na nossa cabeça, porque a gente falou assim, meu Deus, como que a gente vai fazer tudo isso em um projeto multimídia, isso, aquilo? Então, a gente foi desenvolvendo ali, e aí o professor Roberto sempre falava assim, vocês têm que ver o público-alvo de vocês, tem que ver para quem que vocês vão se dirigir, para quem que é útil essa plataforma multimídia, isso, aquilo. Aí a gente pensou que essa plataforma, ela podia ser, como o nosso público-alvo, seria uma plataforma para ser utilizada nas escolas, né? Então, para alunos do ensino médio, a gente tinha começado a pensar que seria uma coisa para crianças, por causa da questão que a gente queria falar sobre folclore, isso, aquilo. Mas aí, conversando com os professores, isso, aquilo, eles acharam que a gente teria que desenvolver uma linguagem muito diferente. Pro tempo que a gente tinha, eles achavam que não ia dar certo, então a gente acabou indo para um público um pouco mais velho, um público jovem, mas mais velho do que crianças. Então seria ali ensino fundamental e médio, no fim acabou ficando só pro ensino médio, que seria para ser aplicado na escola, porque a gente sempre pensava assim, inclusive o Matheus sempre falava, quando eu tava na escola, eles falavam a migração, pessoas que vêm, pessoas que vão, isso, aquilo, mas nunca a gente viu o que eles faziam. No meu caso também, nunca via. E a gente queria saber que essas pessoas tivessem uma ilustração. Então virou um produto para isso. E nisso do professor Roberto falar quem é o público-alvo, a gente também pensou, dentro desse público de pessoas, estudantes do ensino médio, isso, aquilo, também tem as pessoas com deficiência, que, né, essa linguagem acessível. Aí foi isso. Agora, pelo que eu li, vocês são 2 outsiders, né? Nenhum de vocês é descendente de migrante, né? Ou, pelo que eu entendi da descrição, né? Ou são migrantes, né? Como é que é pensar com a cabeça do outro, né? Porque vocês foram... o resultado, né, que as pessoas vão conhecer no www.saopauloencontrodobrasil.com, tá na plataforma WordPress, né? Resultou, né, todo o trabalho de vocês em 2 mini documentários em vídeo, 2 podcasts, um Media Show Slide, ou Media Slide Show, 2 galerias de fotos, 2 infográficos e 6 matérias. Ou seja, vocês trabalham pra caramba com um público que, eventualmente, vocês não sabiam qual era a praia deles, né? Acho que até a questão do termo que você já ficou aqui, o cara é migrante, né? Veio de outro lado. E como é que eu trato essas pessoas, que são pessoas como nós, né? Que a gente cruza na rua e não sabe a procedência, né? Vocês estão aqui. Como é que foi esse olhar jornalístico de vocês, com os personagens, inclusive, né? Fala um pouco como é que vocês acharam essas figuras, né? Pra gente. No começo do trabalho, quando a gente, dessa troca, né, do primeiro semestre pro segundo semestre, quando a gente teve lá a reunião com a professora, pré-banca e tal, a gente teve que mudar algumas coisas no nosso trabalho, e uma delas envolvia buscar muitas fontes além daquelas que a gente já tinha, para poder fazer o trabalho e colocar uma certa profundidade no trabalho. E aí, uma sugestão dos professores, uma coisa que a gente já ia fazendo, era procurar fontes em grupos de Facebook, de pessoas que vieram, tem um grupo lá de migrantes do Nordeste, e aí a gente achava e entrava em contato com essas pessoas. Algumas pessoas respondiam, mas no fim não dava em nada a entrevista, assim, enrolava para responder a gente. Outras não, outras respondiam, conversavam e tal, sempre davam o parecer delas e a gente conseguia usar no trabalho. E aí assim a gente foi conversando com eles e tal, e o intuito do trabalho, como a Aline disse, era sempre pegar esse assunto de migrações e, ao invés de analisar ele friamente, como é dado nas escolas, né, tipo, a pessoa saiu do Nordeste e veio para São Paulo porque a condição de trabalho era melhor. Era pegar como era a vida dela no Nordeste, o que ela veio fazer aqui e como foi, tipo, ela arrumou o lugar dela na sociedade, como ela conseguiu ser inserida, ela foi bem aceita, ela não foi muito bem aceita, o que deu depois disso? E aí a gente começou, como você citou, né, professor, como que a gente conseguiu contar essas histórias sobre a ótica de uma outra visão que não é a nossa, né, porque a gente nasceu aqui em São Paulo, tá aqui desde sempre. E a ideia era sempre contar o máximo possível como a pessoa contou pra gente, porque sempre tinha aquela carga emocional no que a pessoa estava contando. E era tentar tirar o menos possível dessa carga emocional e contar de um jeito um pouco informativo também, porque não deixa de ser um assunto informativo, né, nosso produto. Como a gente tinha feito PI, com o mesmo tema, só que pessoas que saem de São Paulo, a gente encontrou várias fontes muito legais, porque como teve a pandemia, essas pessoas, elas tinham vindo para São Paulo e elas tinham voltado para suas cidades, né, as cidades de onde elas nasceram, isso, aquilo, por causa de questões financeiras, e outras pessoas que a gente encontrou também que viviam já migrando, pessoas que viviam, a gente encontrou até uma pessoa que ela vivia, chamava Aline Sena, ela vivia num barco à vela, isso, aquilo, com o marido, e ela vivia migrando, isso, aquilo, então tinha sido muito legal esse
essa nossa pesquisa. Só que essas pessoas, elas tinham mais esse aspecto financeiro, de teve um problema aqui, foi pra lá, não tinha esse aspecto cultural. E quando a gente passou desse PI, a gente zerou. Então a gente, até foi uma coisa que os professores falaram assim, meu Deus, o que vocês vão fazer agora? Não vai dar tempo. Porque a gente zerou o PI e fomos pro TCC. E aí a gente foi pesquisar as fontes, a gente saiu meio assim, sem saber quem a gente ia pesquisar. Aí até o Matheus falou, eles falaram, manda pra grupo de Facebook, manda pra tal outra coisa, isso, aquilo, pra encontrar essas pessoas que saíram dentro dos aspectos que vocês queriam. Mas a gente saiu procurando, e aí a gente começou a decidir, não tava dando assim muito certo, porque a gente tava muito desfocados, né? Aí a gente resolveu decidir pesquisar por áreas. Então, por exemplo, culinária, música, e pesquisando assim. Aí a gente conversou com a professora Lilian, que ela orientava os documentários, né, em vídeo, e ela falou assim, vamos fazer uma sobre culinária, sobre restaurantes, porque uma das coisas que mais tem essa relação do migrante com um lugar novo, de um lugar onde eles eram, é a culinária. E a gente saiu procurando restaurantes, só que a gente pensou assim, vamos falar sobre, porque a nossa questão era migração interna, então eles falaram assim, vamos falar sobre restaurantes do norte, porque do Nordeste, em São Paulo, tem muitos, mas do norte quase a gente não conhece, porque muitos confundem norte com nordeste. Aí a gente saiu pesquisando restaurantes amazônicos. Aí a gente pesquisou, uns queriam falar, um outro queria cobrar a entrevista pro Matheus. Bem-vindo ao mundo real. Queria cobrar, o Matheus entrou em contato com ele queria cobrar. O outro não tinha horário, outro isso, aquilo, até que a gente encontrou um restaurante acreano, de comida do Acre, que que chama Casa Tucupi, que fica lá na Vila Mariana. A moça que chama Amanda recebeu a gente super bem, entrevistamos, fomos lá e foi a nossa primeira entrevista. Aí, a partir daí que a gente fez a primeira, parece que foi, entendeu? Agora, você falou uma coisa interessante que a gente não pode deixar passar batido. Vocês fizeram um TCC no meio de uma pandemia, né? Uhum. E isso foi, até por você falar de um restaurante que poderia estar fechado, né? Podia estar em lockdown, não acontecer. Como é que vocês driblaram a pandemia e a necessidade de entrevistar? Tem muita coisa que foi no digital mesmo, ou vocês fugiram lá e se expuseram ao vírus? Como é que foi? No pré-TCC, ainda estava mais restrito, então a gente pesquisou os especialistas. Então, que a gente estava embasando isso, aquilo, a gente fez entrevistas tudo por Meet, né? A gente não entrevistou ninguém presencial. Quando passou para o segundo semestre de 2021, já começou a ter ficar mais liberado, os restaurantes reabriram, né? Então muitas entrevistas, todas a gente pôde fazer presencial, né? Todas a gente pôde ir, porque já tinha reaberto. Então a gente foi na Casa Tucupi, estava aberto, a gente foi no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, estava aberto. Todas as outras entrevistas que a gente pôde fazer, elas estava tudo aberto, a gente pôde ir, porque estava mais liberado. Mas a gente buscou em horários em que não estava tudo cheio, até para a pessoa poder dar atenção e não se preocupar com essa questão, poder tirar a máscara para falar isso, aquilo. Então a gente foi nesses momentos que estavam mais vazios, né? É claro que eu sei que a banca deve ter adorado o trabalho, tanto que indicou vocês para conversar comigo, mas assim, vocês ficaram satisfeitos? Apesar de todos os perrengues, né, de todas as situações, né, que vocês não tiveram domínio, o produto final agradou vocês? Era isso mesmo que vocês pensavam? Ou poderia ser melhor? Ou não tem tu, vai tu mesmo? Como é que é? Não, então, quando a gente começou o trabalho, a gente teve um pouco de dificuldade, né, no começo, tanto que a Aline agora já contou, né, que os professores falavam, faz aquilo, davam sempre as indicações, porque a gente tava, quando ela falou que a gente tava com uma certa confusão, é porque a gente pegava muitos temas e tentava colocar e explorar eles todos, e aí os professores ficavam, a ideia central do trabalho de vocês tá um pouco nebulosa, tá um pouco difícil de entender, porque tem muita coisa para vocês fazerem. E a gente teve essa dificuldade de ir caminhando, e como a Aline disse, foi o que aconteceu mesmo, depois dessa primeira entrevista no restaurante que a gente conseguiu lá fazer, da culinária e tal, do Acre, aí meio que deu uma engrenada no trabalho e a gente falou, é isso que a gente vai fazer. E aí começou a caminhar de um jeito que a gente começou a gostar bastante, de começar a dar um palco, começar a dar uma visão de coisas que, poxa, por mais que a gente conheça, estude sobre migrações, algumas coisas ficam meio perdidas. Por exemplo, a cultura do norte aqui em São Paulo é uma coisa que não é tão tratada, não é amplamente tratada. E a gente começou a ir atrás dessas coisas que não são tão tratadas. E aí, nesse sentido, me agradou muito, eu vou falar por mim, né, o final do trabalho. Claro que algumas coisas sempre fogem, né, do que a gente gostaria de fazer. Teve essa questão da pandemia que, por mais que no final do semestre já estivesse melhor, a gente conseguisse ir gravar e fazer entrevistas e tal, ainda não era 100% liberado, né, não estava num momento que dava para fazer com tanta tranquilidade assim. Então tinha alguns empecilhos, algumas dificuldades.
dificuldades. Mas mesmo assim, a gente conseguiu trabalhar de um jeito que eu gostei do produto final. Claro que um ajuste ou outro, assim, isso aqui poderia ter ficado melhor vendo depois de um tempo, assim, a gente consegue ver. Mas na hora, eu gostei muito do produto e fiquei satisfeito, sim, na hora que a gente entrega. É um produto que a gente não entrega de, vamos terminar essa coisa logo, vamos entregar isso aí. É tipo, não, entreguei um trabalho que é o meu trabalho do semestre e da minha faculdade, tá aqui pra vocês. Agora é minha vez de confessar tudo que eu engoli até agora. Nossa, tá sendo gravado, vamos lá. Estamos no paredão, vai. Não, brincadeira. Gostei muito. Achei que o trabalho, assim, a gente conseguiu com tudo que a gente tinha, a gente conseguiu colocar tudo no trabalho, até sobraram algumas coisas que a gente nem deu tempo de colocar, mas a gente, sim, fez um trabalho, revisamos, corrigimos o que a gente tinha que corrigir, os professores viram isso, aquilo, e quando a gente entregou, assim, acho que foi um produto que a gente entregou com certeza, entendeu? Entregamos com a certeza de que a gente quis fazer aquilo, fizemos, e foi um trabalho que a gente amou. Vocês tiveram algum tipo de feedback das suas fontes? Eles acessaram o final da história? Por exemplo, lá o professor Joaquim olhou lá a entrevista dele, ouviu o podcast, eles se manifestaram de alguma forma, tipo, curti ou não curti? Como é que foi o feedback? Se é que vocês tiveram, né? Então, com algumas fontes, a gente ainda não conseguiu falar com elas, mas assim, as fontes que viram, por exemplo, a gente fez, que o Matheus entrevistou o Ciabac CT, eles compartilharam na página deles, que gostaram, isso, aquilo, as pessoas que viram, por exemplo, o professor Joaquim, viram isso, aquilo, todos os que viram gostaram muito, compartilharam com amigos, isso, aquilo, e deram respostas muito positivas. E os outros a gente ainda tá entrando em contato para eles verem, mas a gente ainda não conseguiu o contato. O pós. O pós está sendo, entendeu? O pré foi mais fácil que o pós. Vocês estão naquela fase também de, né, depois que você defende um TCC, você fica meio assim, exaurido, né? Aí tem que recuperar. Agora, assim, a última questão, né, para ambos é assim, o que esse trabalho contribuiu para vocês? No caso da Aline, eu acho que a bola é a caçapa cantada, me parece que isso fez com que ela procurasse um mestrado, né, Aline? Você não parasse só na graduação. E para o Matheus, o que vai ser daqui aí em diante? Qual que é a sua daqui? Agora que ambos já são jornalistas, tem um diploma e um produto que dá para colocar no portfólio, bastante legal, importante. O que vocês vão fazer daqui em diante? Aí pode começar a Aline, já que ela já continua aluna da USP. Eu, a partir desse projeto do TCC que a gente desenvolveu, eu percebi que eu tinha interesse em ir mais nessa área da pesquisa, né? Até pela questão que a gente também desenvolveu junto com o TCC, a gente desenvolveu um paper acadêmico, né? Que é como se fosse um artigo, né? Eu gostei muito de fazer. E aí eu achei que o mestrado entraria num momento bom. Era um momento bom para continuar estudando, continuar ali no pique e continuar desenvolvendo uma coisa que eu acho que seria interessante. Mas outra coisa que eu acho que contribuiu além de eu continuar no mestrado, fazendo o mestrado da USCS, que foi assim, eu peguei muito gosto por fazer entrevistas. Então a gente foi fazer as entrevistas lá, presenciais ou online, isso, aquilo. Eu gostei muito, assim, desse processo de entrevistar, de conhecer as histórias das pessoas, que até então eu não tinha tido. Mesmo que a gente tinha feito outros projetos durante a graduação, não tinha tido mesmo esse fazer, assim, do ir até lá, entrevistar, fazer contato com a fonte. Eu gostei muito disso, entendeu? Desse meu repórter, né? Ir lá, entrevistar isso, aquilo. Acho que é uma coisa, assim, que depois que eu acabar, assim, agora nesse processo, eu gostaria muito de seguir essa área aí de reportagem, entendeu? Assim como a maioria dos meninos que procuram jornalismo para entrar, eu gostaria de trabalhar com esporte, né? Quando eu entrei na faculdade. E durante a faculdade eu fui vendo alguns assuntos e tal, e fui gostando de uns mais, desgostando de outros mais. E essa parte de cultura, essa parte social, começou a me atrair muito. Tanto que desde que eu entrei na USCS, eu consegui o estágio no Diário do Grande ABC, né? E aí lá eu trabalhei como repórter. Então eu ia pra rua, entrevistava as pessoas e tal. E sempre foi uma parte que eu não achava que eu era muito bom e nem achava que eu ia gostar muito. Acabou que eu gostei muito de ouvir, como a Aline disse, de ouvir as histórias, de contar as histórias, de ver a pessoa super feliz, tipo, que bom, você contou minha história, tá aparecendo num site, tá aparecendo no jornal, isso é muito legal. E eu comecei a gostar muito. E aí, esse foi uma das partes que mais o TCC contribuiu pro curso mesmo, pro meu enriquecimento até pessoal, assim, tipo, nossa, eu fiz a faculdade, mas, nossa, foi uma experiência, assim, incrível, gostei muito. Hoje eu não trabalho, eu tenho um emprego, né, mas eu não trabalho com jornalismo, não trabalho na área de comunicação, nada a ver, assim, nada a ver.
mas é uma área que eu gosto muito. E eu penso assim, eu não tô como a Aline, né, que faz parte de estuda, faz mestrado, e ainda dessa parte, tipo, deu segmento ao assunto do TCC e tal. Eu não penso em fazer nada com relação a isso, mas ao mesmo tempo é um trabalho que ficou muito bom, é um trabalho que eu vou guardar sempre para mim, vou colocar no meu portfólio, vai ser sempre útil, e eu penso em trabalhar no futuro com comunicação, mas não relacionado a essa parte de cultura ou sociedade, não especificamente, né, sobre isso. Tá bom, muito obrigado. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.